Estamos na página da Luz Dourada, né? Isso, já entramos. Gente, boa noite, tudo bem? Enquanto eu e o Mimi vamos pôr no fumo no nosso cachimbo, vocês vão curtindo, compartilhando a live, comentando, mandando seu boa noite, fazendo essa vibração hoje para o catimbó, para a gente fazer um bom axé hoje, falar um pouquinho sobre catimbó e também fazer um axé para vocês. Gente, quem tem cachimbo hoje em casa, quem tem um cachimbo de mestre, quem tem um cachimbo de preto velho e quiser também acender, fica à vontade para a gente poder já aproveitar para poder defumar sua casa, né? Que eu acho que isso é realmente bem bacana. Aproveita desse recurso, tanto para se energizar e fazer uma limpeza energética em você, quanto também no seu ambiente, na sua casa, né? Na sua família, que eu acho que isso é bem importante. Mimi, já pode falar uma boa noite para o pessoal, para se apresentar. Eu sei que muito pessoal já te conhece, né? Que você está com a gente já sempre, né? Mas fala um pouquinho pro pessoal, que tem gente nova que não conhece você. Boa noite, eu sou Mimi, sou filho do Tempo da Luz Dourada, já perdi a conta de quantos anos. Um bocado. Estou aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre o catimbó. Eu digo um pouquinho porque o tempo é curto, o catimbó é vasto, tem muita coisa para se ensinar e para se aprender. Eu sou um eterno aprendiz do catimbó, um culto que eu simpatizo e recebi o convite do Babá Gustavo para mais uma vez a gente conversar um pouquinho a respeito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Salve o catimbó. É isso daí. Gente, mande suas perguntas que você tem sobre catimbó. Hoje eu e o Mimi vamos estar respondendo sobre catimbó, falando para vocês um pouquinho sobre o que é isso, né? A gente já teve uma live bem rápida, mas passa muito rápido a live, né? A gente não tem muito tempo de falar a tudo que é o catimbó, porque é uma coisa muito vasta, é um conhecimento muito grande, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer a parte 2, né? A parte 2 foi justamente para complementar o que nós fizemos na live 1. Ah, pai, eu não vi a live 1. Gente, no Facebook aqui da Mãe Mônica tem a live do Catimbó parte 1 gravada e também no nosso YouTube, né? No nosso YouTube também vai ter a live lá disponível para vocês, né? Quem quiser ver a live, todas as lives que nós fazemos também fica gravada no YouTube, tá bom, gente? Então corre lá, se inscreve no canal que é Templo da Luz Dourada, tá bom? Para você receber bastante vídeo bacana, bastante vídeo novo sobre catimbó, sobre todas as nossas lives, que vai ser show de bola, tá? Também tem nosso Instagram, né? Para você seguir lá, o meu Babalaxé Gustavo, da Mãe Mônica também, tá bom? Não sei se o Mimi quer passar o dele, fica à vontade, né? O pessoal seguir o Mimi, que aí é bom demais. O Mimi, ele é uma pessoa maravilhosa. Tem que fazer um para catimbó, hein, Mimi? Podia fazer catimbozeiro ou juremeiro, hein? Legal, pô. Boa ideia. Não é uma boa ideia? Boa ideia. A gente vai colocando algumas Podia coisas fazer um juremeiro, né? Imagina, arroba juremeiro aí. ou catimbozeiro. Aí é bom demais, hein? Já não tiver, né? Porque tem muitas. Ah, eu acho que deve ter, mas eu acho que a gente consegue pôr um catimbozeiro, mandingueiro, cachimbeiro, tem muita coisa bacana, né? Olha, uma das coisas que a gente não falou na live passada, que eu acho bacana a gente falar hoje, é justamente sobre o pessoal, né, ter uma visão que eu acho totalmente errada e totalmente ao contrário do que é o catimbó, que é a visão dele ser um culto negativo, que é realmente para machucar as pessoas, para prejudicar as pessoas e para realmente fazer algum mal para um ser semelhante, né, ou para uma pessoa. Né? Essa visão, essa imagem foi criada, né, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a imagem que nós acreditamos correta do catimbó, né? O que nós
vemos, né? Eu e o Mimi temos na nossa família como experiência nossa, né, Mimi? A gente vai falar um pouquinho, pessoal, da nossa experiência do que é o catimbó para nós, né? E o Mimi sempre também me falou, sempre me ensinou, e catimbó é coisa boa. Zezinho Baiano também sempre me ensinou que catimbó é linha de cura, catimbó é para curar, catimbó é para levantar a pessoa, né? Não é para derrubar. É, para dar uma resposta, né? A fumaça traz a resposta, né? A fumaça leva as dores, leva os feitiços, leva a coisa ruim, a fumaça traz a resposta. O catimbó, para quem não viu na primeira live, como a gente falou, ele é baseado nisso. A fumaça é algo fundamental dentro do catimbó. O cachimbo, a jurema, a fumaça, as ervas. O catimbó depende muito das ervas. Depende, acho que fundamentalmente das ervas. Tipo, a gente pode falar, a Umbanda também, o Candomblé também, sim, mas o catimbó é fundamentado nas ervas. Se não tiver as ervas secas para você fazer, não acontece o catimbó. Né? As religiões afro, de cunho afro, elas precisam das ervas, são fundamentais também, mas no catimbó vamos dizer, se não tiver as ervas, não acontece para fazer o fumo, a fumaça. É, isso, e tanto para fazer as ervas, tanto para fazer o fumo, quanto também para fazer as bebidas, né? E, Então, as ervas dentro do catimbó, não existe catimbó sem erva, né? Isso eu acho que é fato a gente falar. Por isso que eu vejo o catimbó com uma ligação gigante com o Ossan, porque Ossan é o pai de todo o reino vegetal, Ossan é o dono das folhas, e catimbó não existe sem folha, catimbó não existe sem cascas, catimbó não existe sem fumaça, né? Então eu vejo que não é que um complementa o outro, mas o catimbó precisa, né, de Ossan, precisa dessa licença para realmente poder fazer o catimbó acontecer, né? Então, assim, na bebida que a gente fala é a própria jurema, né? A jurema preta que a gente usa na bebida que faz o vinho da jurema, né? A gente chama muito de vinho da jurema, mas, gente, o vinho da jurema, a bebida da jurema depende muito, né? Tem vezes que a pessoa faz com pinga, né? A pessoa fala o mestre, né? O mestre faz com pinga, alguns mestres faz com vinho mesmo, né? Outros mestres colocam algumas outras ervas, né? Mas assim, o vinho da jurema, vamos dizer assim, o tradicional é a jurema e a bebida alcoólica, né? Tem vezes que eles misturam vinho com pinga, né? E aí eles põem vinho, pinga e coloca a jurema, né? Mas assim, vamos passar uma receita simples para vocês que é, vamos dizer assim, a tradicional. A tradicional eles pegam a casca da jurema, né? Eles lavam a casca da jurema primeiramente, né? Lava porque vem da casa de Umbanda, a gente não sabe o que tem nela, né? Nós lavamos, depois a gente coloca numa chaleira ou coloca numa panela para ferver essa casca de jurema com água, né? E a proporção geralmente é metade de água, metade de pinga, né? E aí você põe essa proporção, metade disso, metade daquilo, coloca para ferver até a água ficar com a coloração marrom, né? Com a coloração escura, que quer dizer que a jurema soltou toda a essência para aquele líquido, né? E aí depois eles esperam esfriar um pouco, coloca isso na garrafa e coloca as cascas juntos dentro da garrafa, né? A gente tem casas mais antigas usam porrão, né? Hoje a gente usa garrafa de vidro, mas o pessoal da antiga usava porrão, né? Eles pegavam um porrão de barro, colocavam esse líquido lá, que é essa água com pinga diluída, a casca da jurema fervida, coloca tudo isso lá dentro, aí eles colocam gin não, colocam gengibre, né? Colocam gengibre, colocam raiz de gengibre, né? Coloca mel, alguns colocam melaço, mas na maioria é mel, e aí eles fecham isso e deixam enterrado, né? Então deixa enterrado lá durante muito tempo, né? No mínimo é 21 dias, né, Mimi? No mínimo é 21 dias. Para quem resumindo rápido, para quem não talvez na anterior e está vendo agora, a jurema é uma árvore que é do sertão, do agreste nordestino, é uma árvore comum lá, tá? É uma árvore considerada uma árvore sagrada, desde os tempos dos índios, dos xamãs e tudo mais. E tem estudos e tudo mais que ela é uma árvore que tem propriedades alucinógenas, tá? E por isso é pedido para se usar com parcimônia. A bebida da jurema usa-se as cascas, ó, às vezes usam-se as folhas e às vezes usam também a raiz.
E aí isso é colocado em fervido, feito essa bebida, que pode ser chamado de vinho, não é porque usa vinho. É um nome que se deu porque fica parecido com vinho a cor, talvez. E aí usa cachaça e mistura outras folhas, ou o mestre pode pedir outros ingredientes também. Essa bebida é rezada, é toda consagrada, não é uma bebida normal que se faz para beber num boteco ou não, é uma bebida sagrada. E ela é enterrada, rezada, conta-se quantos dias, se quer 7, se quer 14, se quer 21, quantos dias o mestre quer que ela fique ali no pé. Lá no Agreste costuma se enterrar isso no pé da Jurema. Você faz um buraco no pé de uma árvore de Jurema, enterra ela lá e deixa lá, e vai lá e reza, acende vela e faz os seus rituais. E daí depois tira-se e costuma-se beber essa bebida nas rodas de catimbó. Mas isso não é obrigatório, tá? Pode acontecer a roda de catimbó sem que se precise ingerir essa bebida. E gente, a Jurema, ela é uma bebida alucinógena, né? Ela tem propriedades alucinógenas, mas a gente considera ela eteógena, né? Qual é a diferença entre alucinógenas e eteógenas? A Sim. planta eteógena, desculpa, Mimi, eu não ouvi. Eu não lembrava a palavra, eu ia até te pedir, mas e é isso mesmo. É eteógena, né? O que é a planta eteógena, né? A palavra eteógena significa Deus dentro, né? Então, a planta eteógena significa a planta que tem Deus dentro dela, né? Plantas eteógenas são plantas sagradas, né? Plantas usadas para o sagrado. Então, assim, a planta que é eteógena são as plantas usadas para um culto religioso, né? Vamos dar um exemplo da ayahuasca. A ayahuasca é uma planta eteógena, porque ela é usada dentro do culto religioso. Agora, se você pega a ayahuasca para tomar na sua casa com seus amigos, para ter uma outra questão, aí já não é eteógena, aí sim é alucinógena. E é a mesma coisa do vinho da Jurema. Se você vai beber o vinho da Jurema para você ficar tranquilo na sua casa, é uma coisa que nem eu, nem o Mimi acreditamos, né? A gente acredita que isso é uma bebida sagrada, que isso é algo sagrado e usado apenas em rituais para se conectar com o sagrado, nada fora disso, né? Então nós temos essa visão. E nós acreditamos que isso é para o sagrado. É a mesma coisa. Se o cachimbo ele é feito para usar para o sagrado, para usar para benzer, para usar para trabalhar no sagrado, eu não vou usar ele na minha casa para ficar vendo TV, né? E queimando um cachimbo. Eu não vou fazer isso, né? A gente está é uma das coisas que é diferente, né, Mimi? A gente está falando de catimbó, a gente está queimando um cachimbo, falando de catimbó, ativando essa força, a gente vai cantar. Hoje a gente está abrindo aqui, eu vou mostrar para vocês a mesa da Jurema, que a gente vai apresentar para vocês fazerem de uma forma simples na sua casa, né? Então, assim, é outra questão, né? Isso que eu acho bacana e eu acho importante. Mimi, você tinha separado umas coisas legais para a gente falar, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Aproveitando então que o Babá Gustavo falou a respeito de Ossan, que é muito interessante ter o conhecimento das ervas, porque vai muito ao encontro do que é o catimbó, que tem que ter a ciência. A ciência é o conhecimento das ervas. Aí vão perguntar, pô, mas catimbó não tem a ver com banda, ou com orixá, ou com candomblé. Realmente, o catimbó, na sua essência, ele não tem. Mas e por que então essas entidades se manifestam dentro do catimbó? Vamos lá. Eu tenho, por mim, por minha experiência, pela experiência do Babá Gustavo, também eu tenho essa liberdade de falar, que as nossas entidades, elas se manifestaram dentro de um terreiro de Umbanda justamente porque foi onde eles conseguiram espaço para poder trabalhar esse culto, tá? E é isso que acontece em muitos terreiros lá mesmo, né, em Pernambuco, no Sertão, no Nordeste, porque talvez tantos lugares realmente com os roçados, lá, os barracões de catimbó talvez nem existam, poucos realmente praticam só o catimbó. As entidades que são os catimbozeiros têm se manifestado dentro de terreiros de Umbanda. Mas por que então pronuncia nome de orixás ou de outras entidades? Justamente, a entidade a qual eu aprendi, aprendo e sempre sou muito devoto, que é o Zezinho Baiano, ele se diz catimbozeiro, mas ele tem um total respeito, total conhecimento de Umbanda, da hierarquia da Umbanda, e eles
consegue dividir isso de forma que não ofenda nenhuma nem outra. Ele, pelo contrário, ele acrescenta. E é essa a necessidade de algumas entidades ter que colocar isso para fora. Talvez o terreiro de Umbanda foi o único lugar em que elas puderam se apresentar e se manifestar. Para quem é umbandista e sabe da história, a Umbanda é a religião que abraça todos, né? E não estranhe se uma entidade, talvez um preto velho, pedir alguma coisa que está ligado ao catimbó, ou um próprio baiano, muitos baianos. Pode acontecer também de um caboclo querer um cachimbo que tenha uma ligação com o xamã, que é uma das origens do catimbó, o xamanismo, entendeu? Então, assim, não estranhe se alguma entidade do seu enredo peça algum item, algum ingrediente que faz parte do culto do catimbó, do culto da Jurema. E é legal que isso que você falou, Mimi, porque assim, nós somos de São Paulo, né? Catimbó aqui, ele veio de herança, né? Não nasceu aqui, ele nasceu em Pernambuco, né? E lá em Pernambuco, gente, o catimbó, as pessoas que fazem parte do culto do catimbó, elas não são apenas catimbozeira. Ela é catimbozeira, ela é candomblecista e ela é católica, né? Então, lá no Pernambuco, eles seguem 3 religiões, eles seguem 3 culturas, eles são candomblé, eles fazem parte do candomblé, né? Eles são iaô, são filhos lá de candomblé, são catimbozeiros, né? Mestre de ciência, e também são praticantes na Igreja Católica, né? Então, assim, se eles têm esse costume, por que nós aqui, os nossos mestres, não podem falar de orixá? Por que nossos mestres não podem falar sobre santos da Igreja Católica, não é verdade? Então, eu acho que essa é a questão. Mimi, tem uma pergunta falando sobre Malunguinho, né? Qual é a comparação entre Malunguinho e Ossanho, né? Primeiro que eu vou responder e depois você fala um pouquinho mais a fundo sobre Malunguinho, né? Malunguinho foi um homem, né? Lá de Pernambuco, né? E que se tornou um mestre em vida, né? De ciência, ele adquiriu a ciência e se tornou um mestre em vida. E Ossan é uma divindade, né? Então a gente não tem como comparar um ao outro, porque Ossan é uma divindade do candomblé e Malunguinho foi um ser humano, um mestre, né? Que realmente teve em vida, hoje ele já é falecido, mas ele foi muito importante para o catimbó, né? Mimi, vamos falar um pouquinho de Malunguinho? Eu acho que não tem como não falar de catimbó e não falar de Malunguinho, né? Malunguinho, principalmente para quem é do Sudeste aqui, da nossa região, do Sul, e não tem esse contato com o catimbó do Nordeste. Meus pais, acho que a minha ancestralidade é toda nordestina, e Malunguinho, dentro do catimbó, ele é uma figura fundamental. Assim como para nós aqui, Zé Pilintra, Seu Pena Branca, dentro da Umbanda, eu estou falando, sabe? Essas entidades, Seu Tranca-Ruas, Malunguinho, dentro do catimbó, ele é uma figura fundamental. Ele foi um nego fujão, vamos dizer assim, vulgarmente falando, foi um quilombola, fugiu, se embrião nas matas e daí levou os seus e aprendeu toda a ciência, a ciência, eu quero dizer, o conhecimento das ervas, os usos, aprendeu a se embrenhar no meio do mato, aparecer num lugar e sumir no meio do mato, aparecer em outro lugar, tanto que tem muitas lendas, muitas histórias que confundem a época em que ele já estava morto ou que ele ainda estava vivo, como se fosse um fantasma, sumia, se embrenhava no meio da mata e saía em outros lugares, aparecia, então assim, ele é essa figura, e é uma figura fundamental dentro do catimbó porque foi ele que não sei dizer se ele fundou, mas é uma entidade fundamental dentro do catimbó. Por ter se embrenhado nas matas, aprende tudo que aprendeu com índios, com os andarilhos ali, o povo que vivia no meio do agreste, aprendeu toda a cultura, toda a ciência das ervas, aprendeu a lidar com a fumaça, e é um grande catimbozeiro aí, a grande imagem do catimbó. E ele era africano, né? Ele era descendente, né? Ele era descendente africano, né? Então ele tem a mistura de tudo isso que nós falamos. É o católico, a pagelança, né? O conhecimento das ervas pelo povo indígena, né? E também
pela parte do catolicismo, né? Então ele tem essa mistura que é justamente o que o catimbó também às vezes traz, né? Tem catimbozeiro que tem terreiros de catimbó que cultuam o orixá, né? Tem alguns terreiros que não, né? Isso vai de catimbó para catimbó. E o catimbó, gente, ele é único, né? Como é que eu falo assim, único? Ele é único na palavra, né? Na palavra catimbó, mas agora no seu culto, gente, ele é muito grande, muito vasto, né? Cada mestre que teve a sua ciência, aprendeu a sua ciência, aplica isso no seu terreiro de catimbó e aí se torna, não, como é que fala? Se gera, né, um novo caminho para o catimbó, né? Então o catimbó ele não é igual à igreja católica que se tem vários terreiros, tem várias igrejas e todas são iguais, né? É igual o catimbó, é igual a Umbanda. Umbanda também, nossa senhora, existem milhares de tipos de vertentes de Umbanda, né? E o catimbó é igual, né? O catimbó existe vários tipos de catimbó. Gente, mandem suas perguntas, tá? Mandem lá suas perguntas. Olha, Mimi, a Denise Neca falou o seguinte: Axé Paz, qual é a relação do xamanismo com o catimbó? Gente, o xamanismo, vamos falar um pouquinho do que é o xamanismo, né? O xamanismo, ele é uma filosofia de vida, tá? Então, o que é uma filosofia de vida, gente? É algo que você escolheu seguir e aplicar na sua vida, tá? Então, vamos dar um exemplo para vocês. O xamanismo, ele não nasceu aqui no Brasil, tá? O xamanismo, ele é lá, se eu não me engano, né? O pessoal vai me corrigir, mas se eu não me engano, é lá da Eslovênia, né? Lá de outro continente, né? Não é daqui, é de outro país, né? E o xamanismo veio de, vamos dizer assim, de herança, né? A gente herdou um pouquinho do xamanismo, mas o xamanismo, gente, nada mais é. O xamanismo não está relacionado com a medicina, né? Com o rapé, com a ayahuasca, não está relacionado, porque o xamanismo ele é você viver em harmonia com a natureza. Isso é o xamanismo, né? O xamanismo é você se alimentar de produtos naturais, você reciclar o seu lixo, você cuidar da natureza, né? E isso é o xamanismo, é você escolher viver em harmonia com a natureza. Essa é a verdade, a nascente, né? E o que é o xamanismo de fato. Então podemos dizer que nós, umbandistas, somos xamanismo, porque nós cultuamos divindades da natureza, né? E nós preservamos a natureza. Mas assim, o xamanismo, ele é para dentro da sua casa, né? Reciclar o seu lixo, é você se alimentar de produtos naturais, né? Para realmente incentivar e melhorar a economia dos produtores locais. Então, o xamanismo é totalmente diferente do que nós aprendemos aí afora, né? Que sempre eles falam, rapé xamânico, ayahuasca xamânica, né? Isso é as pessoas misturando um pouco da medicina, né, que existe no povo indígena brasileiro com o xamanismo, tá? Mas em base o xamanismo é isso, ele é o culto da natureza. E a relação dele com o catimbó é justamente isso. O catimbó ele é um culto que preza pela natureza, né? O catimbó ele é um culto que realmente é conectado extremamente com a natureza. Não tem catimbó sem natureza, não tem catimbó sem árvore, não tem catimbó sem terra, não tem catimbó sem folha, né? Então não tem catimbó sem água para fazer bebida, fazer garrafada de cura medicinal, né? Então ele está ligado o xamanismo com o catimbó justamente nisso, nessa relação que eles têm, né, sobre preservar a natureza. Tudo bem, gente? Alguma coisa a acrescentar, Mimi? Não, você disse tudo. O xamanismo é mais uma influência dentro do catimbó, é uma influência de tudo que você falou, de aprender a respeitar a natureza, de usar da natureza, entender os elementos, terra, água, ar, fogo, vivenciar isso. E essa é a influência do xamanismo dentro do catimbó. Ó, mais uma pergunta do pai Eduardo Bocuse. Beijo, pai, sua bênção. A linha das almas é a mais ligada com o catimbó? Posso responder, pai? Claro. Então, olha, não dá para afirmar isso, pai Eduardo, a sua bênção, porque o catimbó não tem ligação com linhas de trabalho de Umbanda, tá? Então, você pode ter uma entidade que trabalha na linha das almas e que se manifesta dentro do catimbó. Você pode ter uma entidade que é um caboclo,
que trabalha com cura ou com outro aspecto qualquer e se manifeste como uma entidade que trabalha no catimbó. Você pode ter um baiano que não é da linha das almas, que não trabalha, trabalha É que com outros assuntos, mas ele, dentro da ancestralidade dele, ele é um catimbozeiro. Então, assim, não dá para se afirmar isso. é que Mas Mimi, pode ter uma entidade das almas que seja um catimbozeiro. você vai concordar comigo, né? O catimbó, gente, ele é como se fosse um grau para o guia espiritual, né? Então, quando ele fala eu sou catimbozeiro, tá querendo dizer que ele tem um conhecimento, ele tem a ciência das ervas, né? Então, assim, pode ter um preto velho catimbozeiro, né? Ele pode ser um mestre da Jurema, ele pode ser um mestre da ciência, né? Porque ele é preto velho, mas ele foi em vida, né? Um mestre juremeiro. Então, gente, ser um mestre da Jurema, ser catimbozeiro, né? Ele é um título, vamos assim dizer, para o povo e os espíritos da Umbanda, tudo bem? Aproveitando Pode falar. que você falou isso, para deixar claro, tá? Dentro do catimbó, é, é diferente do que se acredita como reencarnação dentro da Umbanda e dentro do kardecismo, por exemplo, que o espírito demora 100, 200, 300, 400, 500, sei lá quantos anos para reencarnar. Tá? Dentro do catimbó, todos os mestres que dentro de uma roda de catimbó incorporam, encostam, como eles dizem, se manifestam, é, passaram pelo tombo da Jurema e então se encantaram, um ser humano se encantar, ele virar uma entidade que vai servir ao catimbó, tá? Então, todas essas entidades que se manifestam nas rodas de catimbó, elas foram seres que elas foram viventes da Terra, dessa época, entendeu? Não digo dessa época de 5, 10 anos atrás, eles foram viventes que viveram, conhecem um automóvel, conhecem carroça, conhecem a roça, entendeu? Então, são pessoas que viveram e morreram e voltaram para trabalhar dentro das rodas e do trabalho do catimbó. Então, assim, isso é aceitável dentro do catimbó. Talvez dentro da Umbanda e do próprio kardecismo isso seja inaceitável, porque para um ser reencarnar vai demorar tantos anos e não sei o quê. Dentro do catimbó isso é visto de outra forma. Então, Inclusive, né, o Mimi, dentro do catimbó você pode se tornar mestre em vida, né? Você pode se tornar um conhecedor da ciência em vida, né? vale lembrar, bem detalhado isso, é bem lembrado. O cara que é um mestre, a palavra mestre, vamos voltar um pouquinho então, vamos ver de onde veio a palavra mestre. Veio dos portugueses, de chamar um professor de mestre, de chamar um cientista de mestre, de chamar um cara que é conhecedor de tal coisa de mestre. Então, daí vem a palavra mestre, tá? Não é um mestre que manda em tudo, não é isso. É um mestre de obra, um mestre, tem um conhecimento. Então, assim, o cara, eu posso, se eu conhecer, fazer aprender a soltar a fumaça, aprender as benzeduras, tudo, eu posso ser um mestre encarnado. Porque também porque não se precisa estar incorporado para praticar o catimbó. Não precisa estar totalmente sempre incorporado. Eu posso acender meu cachimbo, matar alguém que está com uma necessidade de alguma coisa, ou que não está sentindo bem, que está tendo uns arrepios, assim como uma benzedeira, aquela que sua mãe levava você quando era criança, aquelas vozinhas que moram geralmente hoje nas periferias, elas benzem ali sem precisar estar incorporado com nada. Pega um galinho de arruda e benze. Um mestre catimbozeiro é a mesma coisa. Ele atende a necessidade de alguém sem precisar estar incorporado. Ele vai lá no mato, colhe umas ervas, faz uma garrafada e fala: Fulano, toma isso aqui. Ah, Fulano, vem aqui, eu vou acender o cachimbo, vou te dar uma fumaçada com essas ervas que vai te propiciar uma situação melhor. É assim, tá? Isso mesmo. Ô, Mimi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existem alguns terreiros de catimbó que você se inicia, né? Você é iniciado, né, no catimbó, né? E eles falam iniciação muito parecido com candomblé, né? Você faz camarinha, deita, né? Tem toda aquela parte, né, que você tomba, né, a pessoa, né? E tudo isso. Existe isso em alguns terreiros de catimbó, mas tem outros que não. E qual é a diferença esse que tem e o que não tem? Olha, eu acredito que isso é trazido de pai para filho, de mestre para mestre. Assim como você falou no começo da conversa, que tem muitos terreiros de Umbanda, cada um pratica a sua Umbanda, né?
a gente não tem uma cartilha que aquilo precisa ser seguido. Então a gente deve levar isso para o catimbó também. Não existe uma cartilha que deva ser seguida, que tudo deve ser feito no mesmo tom. Existem estudos, eu vou falar porque eu também sou um estudioso, o que eu não consigo descobrir, eu peço para que seu Zezinho Baiano me mostre um caminho, faça com que um livro chegue até a minha mão para que eu aprenda. E existem contos e histórias aí que existiam iniciações, e até alguns lugares existem, que a pessoa fazia um corte no antebraço ou em alguma parte do corpo, colocava uma semente da jurema ali dentro e fechava aquilo. O corpo, por si só, ele consumia, como dizer, não, a semente começa a entrar não chega a entrar na corrente sanguínea, porque uma semente não é muito pequena, tá? É uma fava. Tira uma semente, faz um corte, inserir-se o corpo absorve. E o corpo absorve e aquilo some dentro do seu corpo. Ela vai aparecer em algum outro lugar que você vai passar a mão no braço e vai sentir um caroço e você fala, aqui está o meu caroço da jurema. E aí você começa a fazer parte, a jurema realmente começa a viver, a circular dentro de você. Então, assim, a partir desse assunto, isso não acontece em todo lugar, isso pode ser história, pode não ser, a partir daí você percebe como é encarada uma árvore sagrada, que ela realmente é sagrada. Da pessoa fazer colocar uma semente dentro do seu corpo e não ter medo. Então, assim, as diferenças, como você me perguntou, talvez é de um terreiro para o outro, ou de uma pessoa que traz um ensinamento que ela aprendeu com tanto fervor e ela quer passar aquilo para frente. É que eu vi... Chegar no ponto que alguém vai falar, peraí, isso daí hoje em dia eu não faço isso, que pode dar uma gangrena lá e inflamar. Entendeu? Então não aceita, mas pode ser que algumas pessoas falam, não, por você ter um juremeiro, você vai ter que inserir uma semente no seu corpo. Pode existir lugares assim ainda. Eu não duvido. Eu também não. E assim, eu falo na questão de iniciação, fazer camarinha, isso é uma influência, né? Pelo que eu estudei, que eu também sou um pesquisador, tanto eu quanto o Mimi, nós estudamos muito, gente. A gente lê muito, a gente tá cansado disso, e a gente troca livro, a gente troca conhecimento. Eu e o Mimi, a gente sempre tá junto aí, falando de catimbó, que é algo que tá no meu coração e no coração dele, né? Então, é muito bom falar de catimbó, eu e ele, porque a gente gosta muito, né? Para nós, essa live de hoje, a gente vai até 1h da manhã tranquilo, hein, Mimi? Bem tranquilo, nem tem horário. Vou falar uma coisa, com um cachimbo aqui, falando com o Mimi sobre catimbó, a gente vai tranquilo, né? Então, a gente acredita, né, que os terreiros que têm essa iniciação e essa camarinha, elas são terreiros que têm influência do candomblé, né? Terreiros que têm influência do candomblé. E aí eles falam que você é apadrinhado por um orixá, né? Esse orixá se torna o seu padrinho, e aí você vira um mestre, né? De fato. E tem alguns terreiros, né? Inclusive tem uma mulher, né? Que eu não sei se ela está viva ainda lá em Pernambuco, que ela tem 7 sementes no braço dela de jurema, né? Ela tem 7 juremas e o corpo dela não absorveu. Então você sente as 7 sementes no braço dela, né? Então é para realmente aquilo que o Mimi falou, é para você ter a jurema na veia, né? A jurema tá na veia, tá no seu sangue, né? O catimbó tá dentro de você, né? Você vê como tem fatos curiosos. Tem um outro assunto que eu li também a respeito, que para mim isso vai mostrando como é fascinante. A pessoa, quando ela desencarna, quando ela morre, eles costumavam ir num pé de uma árvore, de uma jurema, enterrar a pessoa ali no pé. E a partir dali, então, a própria raiz da árvore absorver aquilo, como o pai Gustavo falou a respeito de outros cultos, a pessoa ser ali enterrada e a árvore, então, começa a manifestar realmente algo mágico daquele mestre, e a partir dali aquela árvore ser realmente consagrada como uma árvore sagrada. Então, assim, isso deve ter acontecido há muito tempo atrás. Alguém morria, como eles nas fazendas enterravam as pessoas, né? Não levavam no cemitério. Mas isso é influência do povo indígena, porque lá o povo indígena lá da Amazônia, eles não têm cemitério, né? Na cultura deles, eles enterram no pé da samaúma, né? Que é a grande árvore, a mãe da floresta. Então eles enterram os índios no pé da samaúma, né? E com certeza isso é uma influência muito grande, né? Da pagelança que veio para o catimbó, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. E, gente, é aquilo que a gente falou, não existe catimbó certo ou errado, né? Vocês estão falando de vários catimbó que tem influência com índio, catimbó que tem influência com católico, catimbó que tem influência com orixá. Gente, isso vai muito do mestre, né? Se o mestre viveu em vida realmente o candomblé
foi iniciado no candomblé em vida, ele foi uma pessoa que ia na igreja e tinha o catimbó, quando ele morrer, ele vai passar no terreiro dele, né, Mimi? Quando ele for um mestre de um terreiro, ele vai passar no terreiro dele de catimbó as três vertentes, né? Porque é a história dele, né? Então, assim, tanto nós da Umbanda quanto nós do catimbó, a gente precisa ter na nossa cabeça essa tranquilidade e esse respeito, porque o que acontece, gente? O nosso culto e a nossa religião, ela é feita e montada pela experiência que aquela pessoa teve na vida dela, né? Então, assim, se a pessoa teve uma experiência muito grande com o catolicismo, ele vai aplicar isso no terreiro dele. Se a pessoa teve uma experiência muito grande com mesa branca, ele vai acrescentar isso no terreiro dele, entendeu? Então, isso é uma coisa legal da gente se falar. Mimi, uma pergunta para falar para você falar aqui, ó. Diz aí. Seu Zé Pilintra faz parte do catimbó? Ele seria mestre dentro do catimbó? Perfeito. Já perguntou e já respondeu. Isso mesmo, dentro do catimbó, o Zé Pilintra é um mestre, tá? Diferente do Zé Pilintra que a gente conhece aqui nos centros urbanos, que é o Zé Pilintra da Lapa, da noite, né? Da linha dos malandros, da linha das almas e tudo mais. Dentro do catimbó, ele é um mestre, assim como Malunguinho, que a gente sabe aqui. Ele é Peraí, não sei se está transmitindo ainda aqui. Tá normal. Agora o Mimi caiu. Peraí que ele já volta, gente. Voltou, Mimi. Vai lá, Voltou pode agora? falar. Voltou. Então vamos lá, então. Pera um minuto, eu não estou te ouvindo direito, mas vamos lá. Dentro do catimbó, Zé Pilintra é um mestre. Um mestre, assim como o seu Malunguinho, diferente do Zé Pilintra que a gente conhece nos centros urbanos, tá? Grande conhecedor e com toda a liberdade de falar aqui, a entidade que me acompanha, a qual eu acompanho também, seu Zezinho Baiano, diz que foi iniciado e tudo que ele aprendeu ele deve a seu Zé Pilintra. O Zé Pilintra do Catimbó. E o senhor também pode falar muito aí também, né, pai? Da sua entidade, do seu Zé Pilintra. Com certeza, né? O meu mestre juremeiro, o meu catimbozeiro, ele é seu Zé Pilintra, né? Inclusive, gente, sexta-feira agora, nós vamos ter a live do seu Zé Pilintra, né? Programas Amigos do seu Zé. A gente sabe que esse coronavírus está muito complicado, a gente gostaria de chamar convidados, né? Tudo, mas está muito complicado, né? Realmente está bem difícil por causa do coronavírus, né? Mas fiquem tranquilos que quando tudo isso melhorar, a gente realmente vai fazer um bom axé, tá bom? Então, assim, o meu seu Zé Pilintra, ele sempre falou que ele é catimbozeiro, né? Ele sempre teve essa relação com o catimbó, né? E o catimbó para ele realmente ele se fala que ele é mestre porque ele tem o conhecimento da ciência, né? Ele tem o conhecimento, ele tem a ciência, né? Então a ciência que eu falo assim, ele sabe fazer a bebida, ele sabe fazer o fumo, ele sabe fazer as rezas, né? Então ele é um juremeiro por esse fator, né? Mimi, uma pergunta aqui do Vinícius, né? Boiadeiro pode ser catimbozeiro? Com certeza, pode sim. Se você levar em consideração aqueles boiadeiros que andavam no sertão nordestino, aqueles boiadeiros que usam roupa de couro cru, que os boiadeiros realmente conduziam aqueles gado magro no sertão, procurando a chapada, procurando os lajeiros para beber água, para pousar. Você pode ter certeza que vai ter influência do catimbó assim num boiadeiro. Se fossem essas entidades realmente do sertão, do agreste nordestino, com certeza vai ter influência de catimbó, de reza, de fumaça, de saudação a todo esse culto do catimbó. Com certeza. Esses boiadeiros que eu posso dizer do sertão, Preto Velho, caboclos, e os próprios baianos. Perfeito. Mais uma pergunta do pai Eduardo. O pai Eduardo hoje está empolgado. E um terreiro de catimbó, né? Uma gira de catimbó.
quais os guias que se manifestam, né? Uma linha específica ou várias, né, na mesma gira. Ó, pai, vou falar para você. Num terreiro de catimbó, depende muito do terreiro, né? Mas no terreiro de catimbó tradicional, eles fazem a gira dos mestres, né? Então eles fazem a roda de mestres e aí se manifestam mestres do catimbó, né? E aí esses mestres, eles têm as experiências dele, mestre João, mestre Malunguinho, mestre Zé Pilintra, mestre José, mestra Josefa, mestra Maria, né? Tanto homem quanto mulher, e eles se manifestam e vão ali justamente, gente, para passar o que eles têm em vida para as pessoas, né? Então, assim, o que eles aprenderam, a cura, o benzimento, a medicina, né? E fora o que eles aprenderam lá do outro lado. Então, eles passam tudo isso para as pessoas que vão até o terreiro de Catimbó buscar ajuda, né? Então, assim, no terreiro de Catimbó tradicional, eles manifestam apenas os mestres. Agora, tem alguns terreiros de Catimbó que tem linha de Exu, tem terreiros de Catimbó que tem Pombagira, né? E isso vai de terreiro para terreiro. Então, tem um terreiro de Catimbó que tem Exu e Pombagira, né? Isso é normal, né? Isso vai muito depender daquilo que a gente conversou, né? Tem terreiros de catimbó que tem influência com quimbanda, né? E aí a quimbanda é muito forte, né? Então, tudo isso vai da experiência daquele mestre, Realmente, tá bom? Algo a acrescentar? complementando, posso? Claro, com Então, certeza, Mimi, complementando, muito, sempre. talvez nem exista uma gira de catimbó, né? Porque, assim, numa roda de catimbó vão se, como você mesmo disse, vão se apresentar os mestres. E quem sabe ali dentro, com o nome de mestre, não tem um caboclo, entendeu? Assim, é bom a gente lembrar, e muito disso a gente já aprendeu. Às vezes a entidade, num terreiro em que não se trabalha com uma linha dela, ela aparece ali com outro nome, porque ela precisa trabalhar. Então, assim, numa roda de catimbozeiro aparecem vários catimbozeiros. Em alguns terreiros que tem esse trabalho com banda, como o pai Gustavo falou, vão se apresentar caboclos, pode vir uma Exu, pode vir uma pombagira, isso é comum, tá? Mas em terreiros que tem esse trabalho junto com a Umbanda. Mas numa roda de catimbozeiros se apresentam os mestres. É isso mesmo, gente. Talvez o mestre Zé Pilintra ele nem se, como é que fala? Ele nem se manifesta com o nome de Zé Pilintra, ele fala que é o mestre Zé, Com certeza. entendeu? Gente, os nomes, né, é diferente dos guias espirituais. Nós, dificilmente da Umbanda, conhecemos o nome daquele guia espiritual quando ele era encarnado, né? Então, quando o guia é encarnado, vamos dizer um Pena Branca, dificilmente você vai saber se o caboclo Pena Branca, o nome dele, que ele era encarnado, né? Então, é difícil você saber o nome do guia. Geralmente, ele passa o nome da falange, né? O nome da força que ele trabalha. Então, vamos dar um exemplo, gente. O Caboclo Sete Flecha, ele trabalha nas 7 forças divinas dos orixás, os 7 tronos de Deus, né? O Caboclo Pena Branca trabalha para Oxalá, né? Caboclo Peito de Aço, é o caboclo que trabalha para algum, né? Então, assim, só que isso quer dizer o que ele faz, quer dizer o trabalho que ele segue, mas não fala o nome que ele teve em vida, não é verdade? Isso é uma diferença bem grande entre os mestres do catimbó e os guias espirituais, né? O boiadeiro é sempre Zé do Laço, Zé do Couro, boiadeiro Sete Terra, e assim vai, né? Agora, os mestres não, os mestres dificilmente têm nome assim, Pena Branca, difícil. É sempre nome realmente de nome brasileiro, né? Nome realmente de pessoa. Então, mestre José, mestre Orlando, mestre Maranhão, e assim vai, né? Vamos lá. Mais uma pergunta da Denise Neca. Algum instrumento musical específico no catimbó, tipo uma maraca, por exemplo? Maraca é fundamental. Existem rodas de catimbó que não tem nem tambor nem nada, só uma maraca. A maraca, gente, ele é o instrumento que o catimbozeiro usa para ativar e chamar os ancestrais, para chamar os mestres, né? E isso ele vem de herança, mais uma vez, tanto do candomblé quanto também dos índios, né? Pai Gustavo, por que de herança do candomblé? Porque, gente, o símbolo, um dos símbolos de Ossan no Yorubá, lá do culto africano, de Ossan, é a maraca, né? E eles chamam no Yorubá de sequerê,
né? O sequerê, ele é a maraca, que é uma dos símbolos que eles usam para ativar a força de Ossan. Então, na África também tem maraca para ativar o poder de Ossan. O povo indígena tem maraca para ativar os ancestrais e para chamar e ativar o poder dos ancestrais. E o catimbó, claro, tem isso como herança dessas culturas, né? Não da cultura católica. Católica não tem maraca. É mais a cultura indígena, a pagelança, né? E assim vai. E ali dentro o mestre faz, geralmente, nós fazemos nossa própria maraca, né? E assim, gente, é muito fácil de fazer maraca. Um dia eu vou fazer um videozinho para postar na internet, alguma coisa, fazendo uma maraca muito simples. Bacana. Você pega uma cabaça, né? Abre essa cabaça com 2 furos, pega um graveto de goiabeira, pode ser, você pode descascar o tronco, pode deixar com tronco, pode ser de qualquer tronco que você quiser de madeira, coloca isso lá dentro, põe os grãos que você quiser, você pode pôr lágrima de Nossa Senhora, isso depende do mestre, né? Cada mestre monta o seu conjunto de semente, depende do mestre, né? Então tem mestre que coloca semente de jurema, semente de angico, semente de lágrima de Nossa Senhora, grãos, às vezes eles colocam, isso depende muito de cada mestre. E aí eles fecham aquilo, né? E você faz uma maraca, é muito simples de fazer, né? E ela é um dos símbolos muito fortes para ativar o poder dos catimbozeiros, tá bom, gente? Vamos lá para mais uma outra pergunta. A gente está com bastante pergunta hoje, hein, Mimi? Opa. Vamos lá. O Vinícius complementando. Então, mas se no catimbó os mestres são nossos ancestrais familiares, se o meu mestre boiadeiro for catimbozeiro, ele tem a ligação de um ancestral da minha família? A resposta é sim, tá? Ele pode ser um parente ancestral de sangue? Sim. Gente, uma das coisas que eu quero falar para vocês, tanto os mestres quanto os guias espirituais da Umbanda, boiadeiro, caboclo, etc e tal, eles são nossos ancestrais. Mas a nossa cultura umbandista, gente, eles não passam o nome que eles teve em vida, né? Eles não passam. Eu não sei o motivo, né? Não sei a questão, mesmo eu sendo umbandista, isso é uma coisa da nossa religião, ele é assim, né? Não tem como nós questionarmos, os nossos guias, eles são assim, né? Eu tenho algumas entidades que eu perguntei o nome e eles falaram, olha, eu fui seu tataravô, eu fui isso, fui aquilo, né? Alguns falam, né? Outros não falam, né? Mas isso depende muito do guia, depende muito do terreiro que você está, né? Isso tudo depende de vários fatores, né? E assim, gente, o nome Sete Flechas é um nome ocultador. Isso é fato, a gente sempre soube disso, né? Os umbandistas sempre souberam que nome Sete Flechas é um nome ocultador. O que é o nome ocultador? Ele está ocultando o mistério, porque existem milhares de sete flechas. Uma falange, não é verdade, Mimi? Então é um nome ocultador. Agora, se ele fala meu nome é Francisco, pô, já é um nome diferente, né? Um nome realmente revelador. Tudo bem? Então a resposta, Vinícius, é sim, né? Tanto o boiadeiro de Umbanda, os guias de Umbanda, quanto os mestres são nossos familiares. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas eles são do nosso sangue. Você incorpora realmente um guia seu. Por isso, gente, que realmente é aquela história de o guia do pai passou para o filho, é verídico, e realmente é verdade. Porque o caboclo do pai, ele era um ancestral do pai. Quando ele vai passar para o filho, ele ainda continua sendo um ancestral daquela família, não é verdade, Mimi? Então, realmente, passar o guia para o pai, passar para o filho, a mãe passar para o filho, acontece muito e realmente é extremamente normal, tá bom, gente? Mais uma pergunta. Quer complementar, Mimi, com alguma coisa? Lembrando que esse veio aí de familiar pode estar perdido numa parte da sua família que você nem conheça. Com Entendeu? Você pode certeza. ter um primo lá que fugiu para a fazenda com alguém e aquilo virou um familiar seu perdido. Entendeu? Assim, essa árvore genealógica é infinita, né? Não, e assim, né, Mimi? É um fato, né, gente? Um fato que é legal a gente falar. 300 anos antes da nossa data de nascimento, 300 anos antes de nós nascermos, nós, se formos colocar na ponta do lápis, nós já temos mais de 4.200 ancestrais. Gente, 4.200 ancestrais só 300 anos antes da gente nascer. Então, se a gente nasceu em 1900, vamos dizer, eu
Eu nasci em 1998. 300 anos atrás é o ano 5, 6, 7, 8, o ano 5, né? Então, em 1900, 1500, quer dizer, 1598, eu já tinha em 1598 4.200 anos atrás. E, gente, 1.500 não é tão longe assim, né? 1.500 não é tão longe. Então, assim, é muito ancestral que nós temos. E com certeza é aquilo que o Mimi falou. É um tio, ou às vezes é um primo distante, né? Realmente, a gente tem bastante ancestral, né? Vamos para mais uma pergunta, Mimi? Bora. Gente, vão mandando suas perguntas. Já deu 50 minutos, mas a gente vai mais um pouquinho. Pelo menos por mim eu vou, hein, Mimi? Fica, vamos embora. Então vamos embora. Vamos lá. Rodrigo Martins, pai Rodrigo, da mãe Regiane. Pai Rodrigo, sua bênção, meu pai. Vamos lá. Assim como o catimbó, muitas pessoas acham que a verdadeira quimbanda é apenas um ritual de práticas malignas e sabemos que assim como no catimbó existe os mestres quimbandeiros, onde eu mesmo já fui por muitas vezes tratado por benzimentos. Poderiam tirar quais outros semelhantes? Poderíamos tirar quais outros semelhantes? Eu não entendi, pai Rodrigo, como assim poderíamos tirar quais outros semelhantes? Né, um exemplo, você deu um exemplo sobre o mestre quimbandeiro, né? Existe realmente mestre de quimbanda, né? Realmente que são pessoas que teve em vida conhecimentos do terreiro de quimbanda, e aí eles passam isso com certeza na outra vida como mestre. Mas eu não entendi isso. Você entendeu, Mimi? Não. Vale Vou lembrar pedir que para ele reformular. esse detalhe que ele citou é muito comparado nos estudos para mostrar como as pessoas veem o catimbó. Assim como as pessoas condenam a quimbanda, muita gente condena o catimbó. Então, assim, é um belo comparativo que você fez aí. E sim, realmente, os quimbandeiros são mestres muito sagrados. Se vocês forem ler histórias, a pessoa para ser um mestre quibandeiro, ela já nascia ou nasce com aquele dom. Se não é qualquer um que fala, eu vou ser um mestre quibandeiro, não. Ela nasce e a partir dali ela já é reconhecida como um quimbandeiro. É uma coisa muito sagrada. E daí a humanidade foi e virou um vazio, né? Talvez com magia, com muitas aspas aí, que eu nem gosto de magia negra. Para mim, isso é magia, né? A parte de fazer bondade ou maldade é no ser humano. Eu concordo plenamente, Mimi. A magia é magia e quem faz o bem ou faz o mal é o ser humano. Não tem nada disso de magia negra, cara. O ser humano faz a maldade. Ó, o Rodrigo explicou, ele falou, tem outras semelhanças entre quimbandeiros e catimbó, né? Então, assim, eu já abro para vocês, para você, pai Rodrigo, tudo, eu não tenho muito conhecimento de quimbanda, tá? Eu sei o básico de quimbanda. Não, nunca fui em um terreiro de quimbanda, né? Não tenho experiência e não conheço ninguém que é de terreiro de quimbanda, né? Então, assim, o que eu sei de quimbanda é que é um culto muito voltado para Exu e Pombagira, né, para a linha da esquerda. Então é povo da rua, é linha da esquerda, é Zé Pilintra Preto, todas essas entidades que são puxadas para a esquerda. Pelo menos o meu conhecimento. Não sei se é mais do que isso. Mimi Nossa, talvez pode falar um pouquinho mais sobre quimbanda e a semelhança entre quimbanda e catimbó. eu acho que é um pouco movimentar os elementos da natureza, né? Magia é você transformar as coisas, talvez essa é a semelhança. Quem acredita que uma fumaça possa ser tão benéfica ou possa fazer, entendeu? Eu acredito nisso. Então, talvez a semelhança é com isso, de movimentar a energia. A gente acredita que uma fumaçada bem dada tira qualquer coisa. Ok, a fumaça pode levar o mal embora, a fumaça pode levar um pedido seu, a fumaça pode trazer a paz que você está procurando. Então, a gente está transformando elementos, transformando energia. Isso é a ciência de como você vai soprar essa fumaça forte, lenta, suave, uma fumaça quente, uma fumaça. Então, assim,
Eu acho que a semelhança é isso, o domínio de um elemento. Olha, Mimi, realmente falou tudo. E deixa eu fazer, ó, vou pegar o gancho que a Denise Neca fez uma pergunta aqui. A gente vai pegar o gancho dela para falar de um assunto também que eu acho bem bacana, tá? Ela falou o seguinte: o fumo de cada catimbozeiro é preparado conforme um pedido do seu mestre ou tem uma erva obrigatória, né? Nós sempre falamos disso, né? E eu acho bacana a gente falar de novo, que eu acho que é bem legal, né? O que acontece, gente? Nós falamos sobre marca, né? A marca daquele mestre, né? O que é a marca, gente? A marca é onde o mestre catimbozeiro vai falar a receita do seu fumo, né? Então, ó, esse daqui, ó, gente, ele é o fumo. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é o fumo do meu catimbozeiro, tá? Esse fumo tem camomila, fumo de corda, ele tem erva doce, ele tem alecrim, tem um pouquinho de cravo, mas é muito pouco. Tanto cravo quanto anis estrelado eu coloco muito pouco, porque são fortes, né? É bem forte. Então eu sempre coloco bem pouquinho, só para trazer um pouquinho dessa força dessas ervas, né? E aí ele também tem hortelã, sálvia e mais umas outras ervas, né? Essa é a receita dele. E ele passou essa marca para mim. O do Mimi, né? Ele já tem os guias dele, o catimbozeiro dele tem a marca dele, né? O catimbozeiro dele tem o conjunto de erva que ele ensinou para o Mimi, e essa é a receita deles, né? E assim, gente, o legal da gente falar, cada mestre tem uma erva de poder, né? Então, o mestre tem uma erva, que é a erva de poder dele, que é onde ele realmente trabalha em cima dela, e é onde que tudo que ele vai fazer, essa erva tá lá, né? Então, assim, tem Juncá, tem Jurema, tem Angico, e assim, essas são as famosas árvores sagradas. Mas, gente, pode usar a pau-pereira, depende muito de cada mestre, né? Depende muito de vários fatores, né? Então, assim, o mestre vai realmente ter aquela erva, e aquela erva vai ser base para suas receitas, base para o seu benzimento, base para o seu fumo, base para os seus trabalhos, né? Base para sua bebida, realmente essa erva vai entubar, né? E o que eu queria puxar de gancho? Deixa eu ver se o Mimi voltou, que o Mimi deu uma caída. O Mimi caiu. Quando o Mimi voltar, eu vou puxar um gancho que eu acho que é bem legal para a gente se falar. Enquanto isso, a mãe Denise, lá da Mãe Fofa, mandou um beijo. Beijo, mãe Denise, sua bênção, né? Tem mais perguntas aqui. Gente, vai mandando perguntas que a gente vai falando aqui, a gente vai explicando para vocês, tá bom? Mas eu ainda vou puxar aqui o da Denise, que eu quero falar uma coisa bem legal da Denise Neca. Deixa eu ver se o Mimi vai voltar para a gente poder falar sobre isso. Gente, enquanto o Mimi não volta, a gente vai falando, tá bom? Então vamos lá. Os catimbozeiros, que a gente chama catimbozeiro raiz, que são os catimbozeiros que realmente têm uma ciência forte, tem uma ciência de verdade, que nós chamamos uma ciência realmente de tradição, eles são aqueles catimbozeiros que a pessoa às vezes está passando por um problema, uma pessoa que vai pedir ajuda para esse catimbozeiro, a pessoa vai pedir uma ajuda, fala, olha, meu pai, eu tô precisando disso, pai, eu tô precisando daquilo, e aí o catimbozeiro pega, vai até o meio da mata, né? E ele vai à procura de achar uma folha seca para ele colocar no cachimbo dele para fazer a cura para aquela pessoa. E aí ele vai, né, de manhã, entra na mata com seu cachimbo, fazendo a sua fumada, fazendo sua cura, e ele vai entrando na mata para ele procurar. Ó, o Mimi tá voltando. Ô, Mimi! Voltou, Mimi? Tá entrando, peraí. Entrou, Mimi. Aí, tá Então, esperando. Mimi, eu queria muito falar isso com você, porque é uma das coisas que eu e o Mimi a gente fala muito sobre isso, que eu acho bem bacana, né? Gente, os catimbozeiros tradicional, quando vem uma pessoa, né, pedir para eles algum problema, alguma coisa, ele entra na mata, né, Mimi, à procura de uma folha seca. E ele vai procurar uma folha seca
para realmente ajudar ele no que ele precisa. Então, ele tem o conhecimento da ciência, vamos dizer que ele precisa de folha de angico seca. E aí ele entra na floresta, procura o pé de angico, pega aquela folha seca, coloca aquela folha seca no cachimbo dele, né, para realmente fazer aquela fumaça para curar tal pessoa. Então, assim, além de ter o nosso fumo de marca, além de ter o fumo tradicional, às vezes a folha seca que ele pega lá no meio da mata para fazer uma fumaçada específica, traz uma força para aquela fumaça outro nível, que eu canso, né, de falar para as pessoas que a floresta, gente, virgem, que foi Deus que plantou, ela tem uma força, ela tem um axé que ele é totalmente diferente das plantas que nós temos em vaso em casa. Eu entendo que o recurso é mais difícil e tal, mas, gente, faz um esforço, né? Vai até um parque, pega um pouquinho daquela folha seca que você tem um monte de parque, tem jurema, tem pé de angico, para você fazer essa força para o seu guia. Cara, realmente vale a pena, porque a força que você vai ter no seu fumo, você vai ter na sua cachimbada, é outro nível, né? Mesmo que seja para preparar uma defumação, né? Tem muitas ervas que vale lembrar assim, nem tudo que é colocado no cachimbo é fumaça que é ingerida, é só soprada. Então, assim, pode colocar alguma erva aqui que talvez é muito forte. Eu digo forte no sentido de fazer um descarrego, alguma coisa assim. Aí você fala, poxa, será que o mestre vai fumar? Não, ele não vai fumar, ele vai soprar aquilo. Ele E vai outra coisa, né, Mimi? A, projetar aquilo no seu corpo, né? E a outra coisa, né, Mimi? Nós não tragamos a fumaça do cachimbo, né? O cachimbo não é tragado. Isso é outra coisa importante da gente falar. A gente põe na boca, faz a fumaçada e solta ela, né? A gente não traga a fumaça, né, Mimi? Traga. Ó, vamos lá, mais pergunta. Gislaine Chaves. Todos os guias ou todas as pessoas carregam catimbozeiro? Olha, isso depende, né? Depende da sua família. Como a gente disse que nossos guias espirituais são nossos antepassados, às vezes você pode ter um antepassado seu que veio lá de Pernambuco e que tenha sido um mestre, né? E tenha participado desse catimbó, e aí você vai ter esse guia no seu enredo, né? Então isso depende muito da sua história familiar. Por isso que eu já até falo, gente, estuda um pouquinho do seu passado, né? A gente hoje em dia não ouve nosso vô, não ouve nossa avó, a gente não tá querendo ouvir o que eles têm para falar, mas cara, vai um dia conversar com o seu vô, né? Hoje não por causa do coronavírus, né? Mas quando o corona passar, vai lá perguntar pro seu vô, falar, vô, como é que era a sua avó? Como é que era seu vô? Como é que era seu vô por parte de pai? Como é que era seu vô por parte de mãe? Conhece um pouquinho da sua história, gente, né? Foi assim que eu descobri que o meu tataravô era escravo. E foi assim que eu descobri que minha tataravó era índia, né? Através da conversa que eu tive com meu vô. Então, assim, gente, vai lá, conversa com o seu vô, ouve os mais velhos, porque o mais velho tem experiência para passar para a gente. Os mais velhos têm uma vida que está muito mais na frente do que a nossa. E a gente tem que ter a humildade, eu acho que não é paciência, viu, Mimi? É humildade. É a humildade da gente ouvir realmente, porque hoje em dia todo mundo só quer falar, todo mundo só quer ensinar, mas ninguém quer ir aprender. Ninguém quer realmente ir lá, abaixar a cabeça e aprender com o mestre, aprender com quem sabe mais. Né? E a gente tem que ter essa humildade, porque, gente, eu e o Mimi, nós somos catimbozeiros, podemos falar que nós somos catimbozeiros? Podemos, mas tem muito catimbozeiro que sabe mais do que a gente, e eu vou com certeza aprender com o catimbozeiro que sabe mais, não é verdade, Mimi? A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Lógico. Vamos lá. A mãe fofa, Talvez essa boa informação, noite, mãe essa fofa. informação. Sua bênção, mãe fofa. Boa Beijo, minha noite, mãe mãe fofa. ama a senhora. Sua bênção, mãe fofa. Pode falar, Mimi. Às vezes essa informação que vai vir de um familiar seu, de um vô, de uma tia, de um tio, é a chavinha que falta para você entrar numa sintonia com alguma informação que um guia seu está querendo te dar e você não está entendendo. Às vezes é só isso que falta, sabe? É um cliquezinho que falta uma informação para você cair na real, que fala, ah, realmente, eu tenho um pezinho com índio. Ou, ah, não, o cigano se manifesta de uma forma, você vai falar, ah, peraí, eu tenho um pezinho sei lá, com uma pessoa que foi cigana, que veio de outro país e veio viver no Brasil. Então, assim, às vezes uma conversinha com algum familiar seu, com algum vô, uma tia, um tio, uma madrinha, vai te abrir esse conhecimento e vai te ajudar muito.
E aquilo, né, Mimi? Dificilmente seu avô vai virar para você e vai falar: olha, a minha avó era escrava. Pô, a sua avó, ela não vai falar isso, né? Então você tem que ir lá e perguntar, como eu fiz. Minha avó e meu avô nunca falaram para mim. Um dia eu fui lá e perguntei: vó, como é que era lá a sua avó? Aí ela falava: minha avó tinha um sítio, minha avó era índia, etc e tal, taranã. Meu avô, ele nasceu no pé de uma árvore, né? Então, o meu vô, ele é um indião, né? Meu vô tem na família dele índio, né? Ele é filho, vamos dizer assim, de índio. Então, assim, o que é legal, gente? É bacana a gente saber a história dos nossos ancestrais, é bacana a gente saber o sangue que corre na nossa veia, tá bom, gente? Vamos seguindo. A Meire perguntou, beijo, tia Meire, ela perguntou o seguinte: eu posso usar esse fumo para defumar minha casa, Mimi? Pode sim, com certeza. Aproveita o conhecimento que você tem com erva, uma erva de harmonização, uma erva de descarrego. Ah, eu preciso de uma energia que você está precisando, que está associada com alguma erva. Aproveita isso, faz um fumo, defuma a casa. Gente, aproveita muito esse fumo, porque esses fumos são muito bons, cachimbo, para defumar a nossa casa. Eu acho que é um ótimo recurso, gente, que a gente pode usar para trabalhar ao nosso favor. Como mesmo me disse que a gente, para trabalhar de catimbó, não precisa estar incorporado, você pode acender na sua casa, você está vendo que a energia não está boa, você está vendo que o negócio não está fluindo muito na sua casa, e etc e tal, você vai lá, pega o seu cachimbo, acende e pode fazer a fumaçada, para você realmente fumar os quatro cantos, vai cantando para os mestres com a sua maraca, chama pelos mestres para curar sua casa, curar sua família, gente, né? E outra coisa que eu acho importante a gente falar, gente, o seu filho, se você tem um filho, De novo aqui. Nossa senhora, parou aqui. Travou. Travou? Está me ouvindo, pai? Vamos lá então. Eu vou responder até onde eu ouvi sobre o que a Meire falou. Eu vou dar um exemplo aqui que eu faço em casa, tá? Às vezes, tá ruim para dormir. O que você costuma fazer para quando você está com insônia? Faz um chazinho de camomila, então pega a erva de camomila, põe lá no cachimbo, prepara um fumozinho, defuma a casa com o cachimbo. O que eu costumo fazer? Eu pego o cachimbo, acendo e vou fumando por todos os cômodos. Ali eu vou conversa, não cura nada, mas é conversando, fazendo oração, vamos quatro cantos da casa, só massa, e de repente está fazendo um trabalho que é excomunal, você nem imagina. Não precisa estar incorporado. gente, e assim, ó, a Denise Neca perguntou como escolher um cachimbo. Gente, tanto o meu cachimbo quanto o do Mimi, que ele vai mostrar aí pra gente também, Os nossos, os nossos cachimbos, gente, eles são cachimbos que nós falamos de Jurema ou Angico, tá? Então, o meu cachimbo, ele é de Angico no fornilho, né? Essa parte maior onde a gente coloca o fumo chama fornilho, né? Então, aqui onde que é o fornilho, ele é de Angico. Por que eu sei que ele é de Angico, gente? Porque ele tem na casca dele, a casca dele é toda estriada, a casca dele é rugosa, ela não é lisa, né? Quando o tronco não é liso, ele é angico. Aqui o cabo, se vocês conseguirem ver, ele é liso, tá? Então aqui é jurema. Então eu tenho jurema no tronco e angico no fornilho, tá? Então isso é um cachimbo que eu e o Mimi recomendamos, né? Então é um cachimbo natural, ele não tem filtro, tá? Então no começo você vai suar um pouco para você pegar o jeito dele, vai vir cinza na boca, é normal, já queimei muito minha língua com esse cachimbo, certeza que o Mimi já queimou bastante também, mas eu vou passar um segredinho para vocês, né? Quando vocês forem colocar o fumo aqui dentro, o que você faz? Você coloca ele em 3 etapas, e cada etapa você pressiona de um jeito, né? Então você coloca primeiro, como ele não tem filtro, para não vir nada na sua boca, a primeira porção de fumo que você coloca, você aperta bastante. Então você coloca uma base de fumo e aperta com o seu dedão.
Aperta, 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 e aí você puxa sem estar aceso, para você ver se está vindo. Se veio fumo, você coloca mais fumo e aperta bastante, até ele tá bem compactado no fundo, para não vir o fumo para a boca, tá bom? Se você apertou muito e você não tá conseguindo puxar, você vai lá e solta um pouquinho, tá bom? E aí a segunda, você coloca força média, e a última você só coloca um pouquinho, tá? Não pressiona. Então, a primeira porção pressiona bastante, a segunda pressiona mediano, e a primeira apenas coloca o fumo, tá bom? Para ele também entrar o oxigênio, porque se você pressionar tudo, não entra oxigênio e ele não vai queimar, tá bom? Então, isso é um outro segredinho para vocês, tá? Olha, Mimi, a Arlete perguntou se ela pode usar o cachimbo dela mesmo que não estiver consagrado. Gente, você consagra o cachimbo no catimbó queimando erva, tá? Esse é o jeito que nós ativamos e consagramos o cachimbo, né? A gente consagra ele queimando erva, né? Trabalhando com ele, queimando erva. Você pode passar uma pinga no cachimbo, pode colocar ele no sol um pouquinho para ele trazer essa força, tá bom? Mas passa uma pinga, queima um fumo que o cachimbo já está consagrado, tá bom? Ó, vamos lá. Daí você reserva esse cachimbo para isso também, né? Entendeu? Vai ficar um cachimbo reservado para. Então, assim, ó, rapidinho. A Gislaine, né, falou o seguinte: olha, você tem um catimbozeiro, você mesmo pode consagrar o seu cachimbo, né? Tá certo, isso mesmo. A gente mesmo consagra o nosso cachimbo. O catimbozeiro pode consagrar com certeza, tá? Mas como estamos no Covid, tudo isso, gente, passa uma pinga, tá? Queima as ervas que realmente já vai ficar tudo bem, tá bom? Gente, já tá dando 70 minutos de live, tá? 1h20. Já estamos quase para 1h20. Tem bastante hora aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu separei hoje para falar para vocês, tá? Lembra que a gente falou na live passada sobre o copo com água para falar da mesa da Jurema, tá? Tá aqui esse copo com água. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei um copo menor aqui dentro, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um copo menor aqui dentro, tá? Ó, estão vendo ele? Esse copo, a gente coloca um copo pequeno dentro do copo grande, tá? Eu escolhi esse copo porque, gente, um copo de vidro não precisa ser luxuoso, não precisa ser uma taça de cristal. O povo do catimbó abre mesa, gente, com um copo que ele tem em casa. Tá bom, gente? A gente precisa pensar que lá em Pernambuco não tem isso de taça de cristal. Lá em Pernambuco, os catimbozeiros abrem mesa de Jurema com um copo de requeijão, né? Que esse daqui é um copo de molho de tomate. Aí a pessoa fala: nossa, pai, copo com molho de tomate? Gente, é esse copo que tem. E os mestres aceitam e preferem até esse copo do que taça de cristal, tá? O que o copo representa? Ele representa, gente, o príncipe, representa a princesa, representa a cidade da Jurema, né? E o que é a Jurema, o que é o Juremá, né? Isso é legal a gente falar. Muitos eles falam assim, né? Quando eles, pelo menos o meu mestre de catimbozeiro, ele fala o seguinte, ele fala: salve a Jurema Sagrada, salve o Angico, salve o Juncá, salve todo o povo da Jurema, salve todo o Juremá, né? O que é o Juremá, gente? Juremá é o céu, né? Então vamos trazer um pouquinho. Nós conhecemos como Orum, nós conhecemos como céu, nós conhecemos como Oi, Mimi? Aruanda, né? Aruanda, né? Agora, os povos do Catimbó, eles conhecem como Juremá, né? Juremá é onde está os mestres, é onde está a cidade da Jurema, é onde está realmente todo o povo da Jurema, né? Todos os catimbozeiros. Então, aqui ele é para representar as cidades da Jurema. Então, você pega um copo, coloque água, tá bom? E aí você pega e uma velinha branca, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu tenho um pedestalzinho, né? Que eu coloquei uma vela branca. E aí a vela branca, o copo com água, você coloca na sua mesa da cozinha.
senta na sua mesa da cozinha com um copo de água e a vela, acende o seu cachimbo, começa a cantar com a sua maraca, pega a sua maraca, começa a cantar para os catimbuzeiros, começa a ativar essa força, abrir a cidade da Jurema, né? Uma das cantigas que nós temos na Umbanda, que é uma cantiga de catimbó, que é aquela justamente, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, com a licença de todos os mestres e de seu Zezinho Baiano, com a licença de seu Malunguinho e de seu José Pilintra, né? E aí vai conforme o nome do mestre, conforme o nome da entidade. Mas esse ponto, ele é um ponto para abrir mesa de Jurema, ele é um ponto para abrir o Jurema, né? Então vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, né? Olha que bonito, é um ponto que a gente canta na Umbanda que a gente não sabia que era de catimbó, e é um ponto de catimbó, né? E a gente usa para poder abrir a cidade, tá bom, gente? Então, a gente canta esse ponto, faz as suas orações. Gente, os catimbozeiros rezam muito Pai Nosso, Ave Maria, né? Eles rezam essas orações porque para eles são sagrados, né? E qual que é o segredo? Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas o Mimi caiu. Mimi, está me ouvindo? O Mimi caiu, gente, mas não tem problema, eu vou continuar falando aqui, tá? Vocês conseguem me ouvir com clareza? Coloca assim nos comentários se você consegue me ouvir com clareza para a gente poder conseguir aqui. Coloca um sim, por favor, gente, para a gente poder seguir aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Ok, ok, ok. Tá, vamos lá. Então, assim, gente, a gente, rapidinho, vamos voltar aqui, né? A gente abre a mesa da Jurema, reza o Pai Nosso, e o segredo, gente, da reza do Pai Nosso, eles rezam, né? E eles trocam a palavra por justamente o que eles estão precisando, né? Então, assim, tem uma reza no Pai Nosso que a gente fala o seguinte: livrai-me de todo mal, amém, né? A gente fala, livrai-me de todo mal. E aí é onde ele fala, livrai-me do inimigo, livrai-me da doença, livrai-me, minha família, do coronavírus, amém, né? Então eles trocam algumas palavras e algumas coisas da parte da reza do Pai Nosso para justamente poderem, né, fazerem a cura que eles estão precisando. Então, o mestre catimbozeiro, ele vai rezar uma pessoa que está com uma doença, vamos dar um exemplo, o coronavírus, que é uma doença atual, você pode ir lá rezar por alguém que está precisando, algum familiar que está com coronavírus, você vai lá, abre a mesa da Jurema desse jeito simples que eu ensinei para vocês, uma vela branca, um copo com água, você abre a mesa da Jurema, tá? E aí você vai lá, reza por aquela pessoa e você fala, meu Pai, Jesus Cristo, livrai-me o Rodrigo do coronavírus, livrai ele da morte, meu Pai, amém, né? Então, assim, você pode fazer, e assim, gente, a reza que tem mais poder não é a reza que você aprende, é a reza que vem do coração, tá? É isso que eu queria falar para vocês. A reza a gente pode aprender? Podemos aprender vários tipos de reza e vários tipos de orações, mas a que vem do seu coração é a mais forte, realmente é a mais poderosa, tá bom, gente? Então, essa é uma oferenda simples, né? É um portal que você pode abrir simples para o catimbó, simples para o povo do catimbó, tá? Aí, rapidinho, né? Perguntaram, acho que foi a Karen, perguntou se existe cantigas de catimbó. O Mimi voltou, vou conectar ele aqui. Opa, voltou, Mimi. Então, Mimi, eu estava falando para eles justamente do poder que os catimbozeiros têm na reza deles quando eles rezam Pai Nosso, que eles rezam muito Pai Nosso, rezam Ave Maria, e eles trocam algumas palavras pelo que eles estão precisando naquele momento, né? Então, assim, naquela parte eles falam livrai-me do mal, amém. E às vezes algum catimbozeiro fala livrai-me da doença tal, livrai-me da morte, livrai minha família da pobreza, né, Mimi? Então eles usam essas orações para poder fazer as suas ativações e os seus benzimentos, né? O poder da reza, né? O poder da palavra.
Aí, Mimi, a Karen perguntou, né? Existe cantiga para catimbozeiro? Existe, gente. Existe muitas cantigas de catimbó, tá? Eu vou cantar uma para vocês rapidinho, né? Pra gente, que a gente já tá com a live estourando, mas a gente vai mais um pouquinho, né? Eu vou cantar uma cantiga que a gente tem, na verdade tem muitas, mas hoje eu vou escolher a que a gente mais canta aqui no terreiro, que é a mais famosa e que é realmente o que nós todos cantamos, né? E aí eu vou explicar para vocês. A gente sempre canta assim, né? Estava sentado em uma mesa da Jurema, afirmei meu ponto e balancei o maracá. O que isso está falando? Que você está sentado numa mesa da Jurema, então eles abriram a mesa da Jurema com um copo, com a vela, afirmou o ponto dele com o cachimbo, né? Então o mestre afirma o seu ponto, gente, é no cachimbo, é na fumaça, é na reza. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. O maracá, gente, é a maraca, né? É o realmente aonde ele balança o maracá. E aí depois ele canta: e eu saudei, foi a Jurema Preta. E aí ele chama um mestre para ele saudar, né? E chama o mestre para dar um tombo, né? O tombo é justamente aquilo que o Mimi falou. Ele vai tombar o mestre para ele tombar e vir para cá, né? E vir em terra e manifestar naquela pessoa. E aí eles cantam assim: e eu saudei, foi a Jurema Preta, seu Zezinho Baiano, deu um tombo e venha cá, né? Olha que bonito. Então a gente está pedindo para o Zezinho Baiano dar o tombo dele e vir para a mesa da Jurema para fazer sua reza e fazer seu benzimento. Então esse é um ponto exclusivo, né, de mestre, é um ponto de mestre, é um ponto de catimbó. Ele é um ponto que a gente canta, né, me faz, nossa senhora, nem sei quanto tempo a gente já canta esse ponto para os mestres, né, para os catimbozeiros, né, Mimi? Com certeza, é lindo. Se você interpretar a letra, então, da mesma forma que você fez, aí você vai descobrindo como é bonito. E o poder que ele tem, né? Ah, o Você poder é percebe, gigante, a gente... você percebe vários mestres manifestando com esse ponto. Não, muitos mestres. Você pode saudar o seu mestre, né? Então, assim, você vai lá, mestre João, e eu saudei, foi a Jurema Preta, seu mestre João, deu um tombo e vem cá, né? Então a gente fala mestre João, Zé Pilintra, que é justamente também o meu mestre, ele vem nesse ponto, é o ponto que ele mais gosta, né? E o tombo é aquilo que o Mimi já explicou, né? Muito bacana. Aí o Guilherme perguntou, o Guilherme Saed, se a pessoa precisa estar presente para fazer o benzimento. Não, gente, você pode abrir a mesa na sua casa, rezar para a pessoa, pega o nome da pessoa, reza, dá uma fumaçada para poder a pessoa receber esse axé, tá? Isso mesmo. Isso, vamos lá. O Matheus falou uma coisa que é bem bacana, que é uma das coisas que a gente usa muito no recurso da Jurema e do Catimbó, né? Que ele falou sobre a água da cidade da Jurema, se a gente pode tomar ela, né? E isso é uma das coisas, Mimi, que é a mandinga da mandinga, né, Mimi? Essa é a mandinga da mandinga, porque depois que você abriu a Jurema, depois que você fez as rezas, fez a oração, passou a defumação, essa água, gente, é uma água sagrada, ela tá benzida, essa água tá abençoada, né? E aí os mestres às vezes tomam essa bebida, ou naquele dia que ele abriu a mesa, vem uma pessoa que está precisando, ele dá essa água para a pessoa tomar, né? E aí a pessoa toma essa água para absorver o axé e absorver a força, né? E o axé, essa água realmente é bem forte, né, Mimi? Sim. Tá ali, tá aí no trabalho todo, sendo rezada, sendo fluidificada, né? Como a gente conhece por fluidificar, né? Mas no catimbó não, é uma água que está sendo ali rezada. Não, e até a Meire perguntou, né, o que podemos fazer depois com a água. Gente, eu aconselho vocês a tomarem essa água. Pega uma água mineral, coloca uma água mineral no copo, faz a reza, faz a oração, deixa ela um pouco ali e depois você toma, que realmente você vai absorver esse axé do catimbó para você. Isso é realmente algo maravilhoso, tá? É claro que às vezes tem algumas vezes que eles colocam a jurema ao invés da água, né, para tomar, e aí isso vai também se multiplicando dependendo de quantos mestres tem naquela casa, né? Então vamos dar um exemplo. Se vai montar uma mesa do meu mestre e do mestre do Mimi, eles sentam cada um na mesa e colocam a cidade deles lá, colocam a jurema deles lá,
e aí eles vão montando a mesa. Então a mesa, gente, ela é montada conforme a quantidade de mestre que tem. Então, às vezes no terreiro eles montam uma mesa, né? E aí eles falam que tem 8, 10 mestres. Aí cada mestre vai lá com o copo dele, coloca o copo dele com água, coloca o fumo dele, coloca e vai montando a mesa. Então a mesa ela é montada conforme os mestres que vão sentando e vão juntando. E os mestres sentam na cadeira todo mundo junto, começa a cachimbar, começa a cantar, começa a fazer esse axé para chamar os ancestrais. É uma coisa muito bonita. Isso mesmo. Mimi, você tem mais alguma coisa bacana para a gente poder falar? As pessoas que forem começar a ler, a pesquisar, vão perceber muito essa linguagem que o Babá Gustavo está falando, de mestre, de príncipe, de princesa, de cidade, de estado. Então, lembra que o príncipe sempre eles estão se dirigindo à taça. E a princesa é uma tigela, ou uma bacia, ou alguma coisa que cabe essa taça dentro. Entendeu? Então, assim, uma taça pode ser formada, uma cidade da Jurema é formada por tantos mestres em volta de uma princesa. O que eles estão querendo dizer é que vai ter uma tigela com uma taça dentro, que é o mestre ali que está dirigindo aquele trabalho, e os que vão estar em volta são os outros mestres que estão participando daquela roda de Jurema. É mais ou menos isso. Como é formada uma cidade é meio complexo. Uma cidade tem 3 mestres, num estado tem 36 mestres que formam 12 cidades, é um assunto meio complicado, meio complexo até. Falar de como vale se lembrar que forma nem sempre... né? Então, é que nem querer falar como que se forma o Aruanda. Caiu? Olha, só para a gente finalizar, Mimi, o Matheus Rocha quer agradecer, né? Ó, ele fez um agradecimento que eu achei bem legal. O Matheus falou o seguinte: quero agradecer muito o seu Zé Pilintra do Pai Gustavo e principalmente o seu Zé Baiano, né? Do Mimi, por aquela chave que foi me entregue na iniciação em nosso curso. Sempre que meu catimbozeiro está por perto, ele já apanha aquela chave e começa a mandingar, né? Então, Matheus, muito obrigado, viu? E que seu Zé Pilintra, seu Zezinho Baiano também, que ele é meu mestre, também sou muito grato a seu Zezinho Baiano, ele me ensinou muita mandinga, seu Zezinho Baiano, e ainda me ensina, ele sempre vai ser meu mestre, o primeiro mestre que eu conheci foi Zezinho Baiano, né? E ele sempre vai estar comigo, sempre rezo por ele, sempre peço por ele, né? Peço para ele me ajudar, né? Rezo para ele me ajudar, né? Que eu acho isso bem bacana. Tudo bem, gente? Então, assim, axé a todos. Muito obrigado por essa live. O que eu só quero falar para vocês é o seguinte: que todos os mestres tragam a cura para sua casa, que todos os mestres abram o caminho de vocês, que seu Malunguinho traga muita prosperidade para vocês e muita cura para vocês. Salve a Jurema, salve o Angico, salve o Juncá, salve todo o povo da Jurema, salve todo o Jurema. Axé, salve. Pode terminar, Mimi. Fala alguma coisa para você, para a gente poder terminar, para a gente poder realmente encerrar a live maravilhosa de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, quem ficou presente a live inteira, quem deu uma passadinha, quem vibrou com a gente aqui, sentiu nosso fascínio por tudo isso, a paixão pelo catimbó. Que os mestres de cada um, os mestres possam nos abençoar, nos ter firme e forte nesse período que é que a gente está passando, mas isso vai passar, e que logo a gente está junto para fazer aí uma roda de catimbó fisicamente, juntando todos esses cachimbos, essa fumaça, festejando, porque no final de tudo, assim, tem que ter festa, né? Tem que ter alegria, tem que ter essa energia circulando. Fumaça é isso, a fumaça não para, você não consegue pegar a fumaça. Então, tenta entender ela como isso, dela dissipar, dela trazer, dela quebrar e levar embora. E é isso que o catimbó teve cada um. Quem não tem cachimbo, procura o cachimbo. Você tem na modalidade, já tem uma chave. A chave é essencial para abrir, para fechar na mão do cruzeiro. Certo. Gente, isso que o Mimi falou
eu assino embaixo, tá bom? Quando o corona passar, quando tudo isso passar, a gente vai fazer uma mesa da Jurema aqui no terreiro, abrir todo o Juremar para a gente poder trazer esses mestres maravilhosos, para a gente poder fazer aquela gira de catimbozeiro, para realmente eles trazerem um axé para a gente e realmente nos ajudar. E assim, gente, aquilo que eu falei para vocês, um próprio cachimbo, com seu próprio cachimbo, com sua própria reza, você pode pedir para os mestres se ajudar. Os mestres estão com a gente todo dia, toda noite, toda hora, para nos abençoar e realmente trazer um axé para a gente, tá bom? Então, assim, façam isso, estudem um pouco sobre os mestres, conheçam um pouco sobre essa linda cultura e esse lindo culto, né, que é o catimbó, tá bom? E assim, gente, que mais uma vez, né, que todos os catimbozeiros te ajudem, tá bom? Muito obrigado, Mimi, por essa live maravilhosa. Sou suspeito para falar, porque a gente pode ficar aqui horas e horas falando de catimbó. Eu amo você muito, Mimi. Você é mais do que um amigo, você é meu irmão, você realmente é meu mestre, você que me ensina muitas coisas, né? E sempre me ensinou. Tamo junto sempre, viu, Mimi? Brigadão. Obrigado, eu também aprendo muito com o senhor. Muito obrigado. A bênção. Você é meu irmão, meu pai, meu amigo. Axé, gente, muito obrigado, gente, de coração. Axé, axé, axé. Beijo.